Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Que bom encontrar você aí acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Tava ligado aí, Samuca Duarte, Cidade em Ação. Segue conosco aqui no Rede Verdade. Hoje a gente vai dar uma passeada, uma mergulhada, uma discutida sobre os destinos administrativos de uma das mais importantes cidades da Paraíba. Eu estou falando do município de São Bento. Alô, minha querida São Bento. Mais de 35 mil, quase 35 mil habitantes na cidade. Uma das maiores produtoras de redes do Brasil. Querida São Bento, eu estou falando do prefeito Jacques II, do médico urologista Jacques II, que está aqui conosco. Vamos dar uma mergulhada. Prefeito, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde ao seu telespectador. Obrigado, a presença e o chamado a estar aqui no Rede Verdade, a todo o sistema Arapuã. É uma honra para mim estar aqui debatendo a boa política, a política que deve ser feita. A gente tentou até fazer uma agenda do Novembro Azul, e com a Copa do Mundo a gente não conseguiu, mas aproveito também para... O Novembro Azul acabou, mas você como um grande interlocutor de toda a Paraíba, e pela grande audiência, aproveitar para dizer a esse homem que o Novembro Azul acaba, mas o cuidado com a saúde masculina deve continuar. Estávamos antes de entrar aqui falando exatamente do cuidado da saúde masculina não ser um hábito, e essa falta de hábito não faz bem ao homem. Saiu recentemente a expectativa de vida da mulher, 7 anos, se mantendo 7 anos a mais de expectativa de vida do que o homem, é exatamente um dos pontos. É a falta do cuidado da saúde. Por causa dos cuidados. É a falta de cuidado, do hábito de se cuidar da saúde masculina. É o mito do super-homem do homem, né? O homem acha que não precisa se cuidar, e a gente tem que copiar o modelo da mulher, que faz isso de maneira muito natural, E é um dos fatores que leva a mulher a ter, sim, uma expectativa de vida, e mais do que uma expectativa de número de vida, é ter uma melhor vida, sofrer menos. A próstata, assim como a mama na mulher, são glândulas que não avisam quando vai adoecer. Então, daí a grande importância do homem seguir fazendo os exames da próstata, mesmo sem sentir nada, assim como a mulher faz a mamografia, ultrassonografia. E posso te garantir, Luiz, a mamografia para a mulher é um exame muito mais chato, muito mais incômodo, essa é a palavra mesmo, perfeito, do que o toque retal, que é um exame simples, indolor, e ajuda muito o urologista a fazer um diagnóstico precoce. Na verdade, o toque retal mexe muito mais com a cabeça do homem, do que fisicamente, do ponto de vista do incômodo ou da dor. Exato, o toque é um exame muito simples, ele dura menos que 10 segundos, ele não dói, É porque o homem não tem o hábito de se cuidar. Até a gente estava falando aqui antes, eu e você, nós temos a mesma idade, E a gente, quando saiu do pediatra, nossos pais, no caso, minha mãe, não levou para a gente ter um hábito de cuidar, E a menina não, a menina tem a menstruação, tá virando mocinha, já vai para a ginecologista. E grandes os problemas de pênis, de testículo, começam na adolescência. E aí o menino não tem um contato, nem a orientação médica. Até esconde, Esconde. Perfeito, esconde. E aí a gente vê, na realidade, sífilis, uma doença milenar, secular, voltando. A gente está no dezembro vermelho e a gente vê os números de HIV subindo, piorando. Então, vê algo que já devia ter um controle total, a gente está tão atrasado. A gente tem, por exemplo, o Brasil como um dos piores países em câncer de pênis do mundo, E que a prevenção com lavar o pênis, com fazer a postectomia, que é a cirurgia de fimose, tratar a doença sexualmente transmissível, resolve. Ou seja, não é caro, é simples. O que falta muitas vezes é esse homem ir ao médico, mostrar, não ter a vergonha, e realmente poder se cuidar. Ô, prefeito, quem lhe acompanha, em poucas vezes, e até lhe ouvindo agora, fazendo esses importantes alertas, já percebe que você é apaixonado pela essa área da medicina, você é apaixonado pelo que faz como médico, como especialista no tema. E aí eu já começo a nossa conversa aqui perguntando, você já esteve aqui algumas vezes, não no Rede Verdade para falar de política, já esteve aqui em outros programas da casa para falar sobre medicina. Como é e como foi o médico, Dr. Jacques II, como prefeito de uma cidade, como administração municipal, que não é uma coisa fácil?
Como é que você consegue compatibilizar e conseguiu compatibilizar isso mentalmente também no dia a dia na agenda? Assim, eu sou apaixonado pela urologia. Realmente, eu sou urologista. Eu sou formado na Universidade Federal da Paraíba, é uma grande universidade que nós temos no Brasil, né? E depois saí da Paraíba, saí do país para me especializar mais na minha área de urologia. Eu continuo apaixonado. Quando a gente faz com paixão, é bom por causa disso. Todo dia você quer fazer bem, né? E você continua estudando, você quer fazer cada vez melhor, né? Então, é uma paixão mesmo. A gestão pública, na minha concepção, é uma missão. E eu acredito que os homens e mulheres de bem deem essa contribuição à sociedade. Você fez isso. Você deu uma contribuição à sociedade como gestor. Eu estou temporariamente fazendo. E nós podemos citar na Paraíba, no Brasil, vários exemplos disso. Pena que é a minoria, né? O profissionalismo na política, isso não é bom. É bom que as pessoas façam gestões públicas desinteressadas. E aí, homens e mulheres de bem que têm sua profissão, faz isso de maneira... E aí a coisa é mais natural e quem precisa mais acaba recebendo mais, né? Então... Diversifica, amplifica e pluraliza também as ações, porque você pega um quadro da sociedade e coloca para a política, diferentemente daquele cidadão que já nasceu para fazer política a vida inteira, o que não tem nenhum demérito, porém, enfim, você perde de ter outras qualidades. Nós temos muita gente boa que fez da política a vida inteira, mas que faz uma política correta. Mas não é a regra, é a exceção, né? Então, eu acho que ter quadros que não são profissionais da política engrandece a política. E aí eu vejo muito no meu dia a dia as pessoas boas falando mal da política. Isso é muito ruim, porque a boa política precisa de todos, precisa de um conjunto de uma sociedade atuante para que as coisas aconteçam. E nós não vivemos numa bolha, né? Muitas vezes eu encontro pessoas cultas, inteligentes, bem formadas, que têm uma interface na sociedade muito forte, falando mal da política. Eu sinceramente fico triste. Por quê? Essas pessoas podiam estar dando uma contribuição na boa discussão, de maneira séria, até sendo gestor, e dar realmente uma contribuição. Quando a gente tem um afastamento de pessoas boas, idôneas, honestas da política, quem perde é a política, né? E todo esse processo acaba sendo muito ruim para a cidade, para o Estado e para o país. Então, o afastamento de pessoas boas da boa política não é bom. E na democracia você só tem duas posições. Ou você é representado por alguém, ou você, não satisfeito, vai lá e representa. Exato. E aí, essa é a solução, né? Não só ficar reclamando em rede social, né? Mas vamos discutir, vamos propor saída e até, quem sabe, você quer ser um agente dessa transformação, né? E você pode agir desinteressadamente, porque aí, quando você age interessadamente, você faz uma gestão pública, de fato, para quem mais precisa. Mas sua experiência em São Bento, especificamente, o que é que você pode destacar? O que é que, de contribuição desse quadro em São Bento, você conseguiu e tem conseguido destacar em linhas gerais, naturalmente? Porque aí a gente vai para as questões específicas. Eu tenho realizado muitas coisas que eram sonhos de São Bento, né? Isso engrandece a gestão pública. Agradecer a todos e todas que contribuem diretamente. Nós temos um corpo de secretários, coordenadores, de gestão muito forte e muito técnico. Por exemplo, nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente que é concursada, né? Na Paraíba tem 5 cidades fora São Bento que tem gestão ambiental ativa. São Bento é uma delas, começada há apenas 3 anos. Né, algo tão importante. Aliás, ganhou o prêmio nacional, uma das 3 cidades, São Bento é uma das 3 cidades do Brasil que foi reconhecida nacionalmente por projetos sustentáveis de exploração dos recursos naturais de forma sustentável. Exato. A gente, com 3 anos de gestão ambiental, nós fomos premiados nacionalmente pelo Instituto A3P, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, né, e recebemos recentemente em Brasília, quer dizer, 3 projetos chegou ao final. Só um do Norte-Nordeste, que era São Bento, né, de uma cidade de São Paulo e o outro da Advocacia Geral da União do Distrito Federal, né? Então a gente estava junto com o Distrito Federal e junto com São Paulo numa premiação nacional. E qual é o projeto de São Bento? Qual era? Olha que interessante. São Bento é um calor danado. Aqui em João Pessoa, que estamos agora, está um calor danado. Foi o que nós fizemos. Em 2019, nós colocamos energia solar em todas as escolas do município. Não foi agora 2022, foi 2019. Então, São Bento foi a primeira cidade no país a ter 100% de sua rede coberta por energia solar. Isso gera uma economia e a gente dá, na prática, o exemplo ao nosso aluno.
né? E mais do que isso, toda a água da chuva, Luiz Torres, que cai nessa escola, a gente guarda, armazena e utiliza na limpeza. O ar-condicionado, a gente reutiliza essa água também na limpeza. Ou seja, o uso sustentável dos recursos que a gente desperdiça. Na escola. Ou seja, a criança vê aquilo acontecer, ela só não escuta falar, né? E mais do que isso, a gente fez isso em 2019, e não só em São Bento, mas na nossa região, deu um grande salto, né? Nós estamos vivendo no Brasil esse salto da energia solar, um pouco tarde, mas estamos vivendo, que bom. Mas em São Bento deu um salto ainda maior, né? Então, onde a gestão pública faz uma interferência no meio público e isso gera empreendedorismo. Porque gerou-se várias empresas relacionadas a isso e hoje você tem energia solar em todo canto em São Bento. E o sol está aí. E aí você tem, assim, você já percebe que ali na região ou em outros locais há ali uma inspiração para replicar para outros municípios aqui da Paraíba? São Bento é uma cidade fora da curva, sem dúvida. Nós temos 63 anos, somos o 13º município do estado, né? A cidade na nossa região que mais cresce, dados de estimativa, já que o censo está ocorrendo agora, né, por causa da pandemia, do IBGE, de estimativa, todas as cidades juntas, São Bento cresceu mais do que todas juntas, né? Então o crescimento é muito grande, é a capital mundial das redes, é uma cidade que produz muito, que o povo é empreendedor por natureza, e aí quando se alia a uma gestão pública que tem esse entendimento, por exemplo, nós estamos fazendo agora, desde abril até abril do próximo ano, o maior programa de formação técnica profissionalizante. São 1.504 vagas em 14 cursos. Por exemplo, o gesseiro, né, a pessoa para fazer unha, cabeleireiro, fazer drink. Então, vários cursos profissionalizantes, técnico de motocicleta, pedreiro. Isso depois de uma pandemia, que você tem muita gente desempregado, dá um atesto àquela pessoa que quer, isso tudo gratuito. Ele só precisa se dedicar, o município com gestões parceiras, governo do estado, SESI, Senai, Sebrae, garante o curso, né, e certifica aquele cidadão para ter uma profissão. Ou seja, você gera renda, gera emprego. No caso da produção têxtil, no caso das redes especificamente, você fez ali alguma gestão de parceria que aprimorasse, que fomentasse ainda mais essa produção? Ah, com certeza. Hoje nós temos funcionando em São Bento, que era um grande elefante branco, o shopping das redes. Então, todo dia você vai lá em São Bento, você consegue comprar não só a rede, né, mas todos os produtos têxteis, como pano de prato, por exemplo. Nós temos empresas em São Bento com quase 500 funcionários com carteira assinada, que trabalha manhã, tarde e noite. Ou seja, o filho de São Bento precisa, necessariamente pode, mas não precisa necessariamente sair da cidade para trás de emprego, de tudo. Lá em São Bento... São Bento é uma cidade que gera muito emprego, né? As pessoas querendo trabalhar vão encontrar um espaço, realmente. É uma cidade extremamente produtiva, que está trabalhando domingo a domingo, que está acesa domingo a domingo. Esse shopping também é um atrativo turístico? Porque as pessoas vão comprar, né? Até pessoas fora do estado passam por São Bento. São Bento não é rota. Nós estamos a 400 quilômetros da capital do estado, nós estamos muito distante de Natal também, em alto sertão. Então a gente não é rota para desenvolvimento. Né? Não tem nada que chegue ali e diga, aqui, o Catar, a gente está vendo a Copa, lá tem petróleo. Né? Então, passa por lá porque é para buscar o petróleo. Né? São Bento a gente tem que ir, a gente não é rota. Né? Mas isso faz, e aliado a uma gestão pública operante, como o Shopping das Redes, como esse 1.504 cursos técnicos, com uma gestão que faz o asfaltamento, com uma gestão que se preocupa com o calçamento, se preocupa de ter um PSF funcionando. Nós inauguramos e está funcionando um hospital em São Bento, em parceria com o governo do estado da Paraíba. Inaugurou esse ano, né? Inauguramos esse ano. Luiz Torres, 21 anos. O hospital parado. Que começou a obra e não foi conclusa. Uma obra parada é um absurdo para a gestão pública no país. Porque aquilo foi depositado em dinheiro público e aquilo não serviu para nada. Mas me dava uma angústia toda vez. Se eu não me engano, tem imagens até de cavalo já. Exato, horrível, uma situação horrível, né? E estava embargado um embargo do Ministério Público Federal, né, por desvio de recursos. Então, foi uma luta grande, né? Tive a sensibilidade, né, do governador João Azevedo, de toda a Suplana, pessoa de Simone, de toda a Secretaria de Infraestrutura, na pessoa do secretário Deusdete, a desembargar essa obra e a gente poder concluir, e mais do que isso, poder funcionar, né? Eu ia lhe perguntar exatamente, você, como médico,
certamente uma cobrança pessoal, mas de fora, mas uma cobrança pessoal de fazer algo pela saúde lá em São Bento. Os filhos de São Bento, né? Os moradores lá precisam ainda sair para outros centros, para atendimentos e tudo. Como é que está a questão da saúde pública lá em São Bento? Bom, nós temos avançado. Claro que a saúde pública é uma grande dificuldade, um grande desafio, não só em São Bento, mas no país. Mas nós conseguimos, depois de 21 anos, nessa parceria com o governador João Azevedo, colocar para funcionar. Né? E nós temos lá uma unidade hospitalar que é uma das melhores unidades do Estado, né, na atualidade. Nós terminamos um bloco cirúrgico extremamente moderno, que está funcionando. Nós temos uma policlínica, que foi emenda do deputado federal Efraim Filho, hoje eleito senador. Efraim, eu até assisti a sua entrevista com ele aqui, né, uma policlínica fantástica, e eu fiz parte da desenvoltura do projeto, e a gente tem no mesmo lugar o laboratório, um centro de diagnóstico, um complexo farmacêutico, um centro de fisioterapia e um centro de especialidades. Então, a gente colocou no mesmo espaço, você passa no especialista, você consegue, por exemplo, marcar seu ultrassom, consegue realizar o exame de sangue, consegue pegar a medicação e você consegue ser encaminhado para um centro de fisioterapia. Tudo no mesmo espaço, numa área central. Né? Então, é difícil a gente ter isso na saúde privada. Né? Você ir para um lugar e, nesse mesmo lugar, você fazer, um exemplo, ultrassom, exame de sangue, pegar o remédio, fazer a fisioterapia e fazer a consulta. Num complexo. Né? Certamente deve estar recebendo moradores de outras cidades ali da região. Então acaba sendo muito bom para o paciente. Isso tudo com acessibilidade, tudo novo. E a gente está fazendo, inauguramos esse ano também, Luiz Torres, e uma sala de espera lá com redes. Com redes? Com redes. Olha que bacana. Tem que ser, né? Exato, e nós estamos também concluindo lá, em uma escola moderna no município, que nós vamos inaugurar em 2023, uma redoteca. Como é isso? É a biblioteca na capital mundial das redes. Então é tudo eletrônico e não tem cadeira, é tudo rede. Então a gente vai estar para inaugurar. Ainda mais a própria cultura e o uso das redes. Não só a rede, mas a cadeira de balanço de rede, né? Colocar na cabeça produtos de rede, né? Então, uma coisa inovadora, né? Você tem um centro de saúde, um grande centro de saúde que a gente está desenvolvendo lá, um local para você esperar se balançando na rede, por exemplo. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso, porque a gente percebe que você relata aí algumas iniciativas inovadoras, né? Pioneiras, e algumas reconhecidas e premiadas, tanto na área do meio ambiente, mas em outras áreas também, na educação e tudo. Isso faz de você, ou faz de São Bento, e faz da sua gestão, talvez ali um espelho, né, para outras cidades na Paraíba, ou para a própria gestão pública na Paraíba. O que também gera uma cobrança sobre o destino político de Jacques II. E aí é o que eu quero perguntar, se todo esse legado, né, de pioneirismo em algumas iniciativas, das mais simples às maiores, você já começa a ser chamado e instigado para dar outros passos na política para além do município de São Bento. Se você pensa nisso, mas você pensa um pouquinho aí, vai responder daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Um minutinho, a gente está de volta aqui no Rede Verdade.